que é o acabamento daqui de cima, que é a grande dor de cabeça de muita gente, simplesmente por não prestar atenção numa única dica. Uma única dica já resolve isso aqui. Aqui eu tenho uma camiseta, não é isso? Ou uma base para fazer uma camisa, se eu colocar aqui uma manga. Eu vou fechar o ombro. A gente fala fechar o ombro, em alguns lugares diz assim, ombrar a peça, que é juntar uma peça com a outra para não se perder, tá certo? Então aqui eu vou fazer esse movimento. Já estou esperando por ela. Aí a dica, eu sempre ensino isso aqui nos meus cursos, sempre. Cortei o viés. Se o meu tecido estica assim, nesse sentido do busto, aí eu vou cortar 2 dedinhos da mesma tira no mesmo sentido. Aí até aqui tudo certo, não é isso? Se eu cortar no sentido contrário, não vai dar certo. Ele não vai ficar apoiadinho. Aí aqui, ó, eu dobro em 2 o tecido e eu junto em 3. Quando eu digo dobro em 2 e junto em 3 é o seguinte, ó. Aqui está a parte da minha blusa. Eu deixei abertinho aqui um pouquinho, ó. Ponho, aqui eu dobro em 2 e junto em 3. Quantas camadas eu tenho aqui? 1, 2, 3. Aí eu venho aqui e posiciono, ó. Dobro em 2, junto em 3 e costuro. Aí volta pelo avesso, né? Dobro em 2, junto em 3 e aqui eu costuro. Nesse caso, a minha peça está pelo avesso. E eu sempre começo pela parte de dentro, tá certo? Eu preciso observar isso. Eu sempre costuro a minha roupa pelo avesso, porque eu olho o sentido das costuras ficam todas para cima. Porque se eu desavessar, aí eu faço a mesma operação, fica uma costura do ombro para dentro e a costura da gola para fora. Aí dá um troço na gente, que a gente vê a roupa toda pronta e erra nesse detalhezinho aqui, tá? Aí aqui, ó, do mesmo jeito, seguro em 2, dobro em 2 e costuro em 3. Dobro em 2, costuro em 3. Aí agora vem a dica. Quando eu for encaixar em 3, eu puxo um pouquinho de cima, ó, ele não estica aqui essa ponta. Estico, junto, costuro. Estico, junto, não estico de baixo, estico só de cima, ó. Junto e costuro. E aqui eu vou fazendo essa mesma sequência até o final. Corto. Aí agora que eu vou mostrar para vocês a diferença. Vou juntar aqui para fechar o ombro. Aí, só porque eu tirei no mesmo sentido, quando eu segurar aqui minha blusa, observa que a golinha não fica toda apoiadinha. Aqui ela não fica toda apoiadinha assim, ó. Desse jeitinho. Professor, já no tecido plano é desse jeito? Não. Porque o tecido plano não estica, não vai dar aderência e não vai chegar nesse resultado aqui. Tá vendo? Porque aqui ela fica bem apoiadinha. Se eu pegar aqui a minha amiga, deixa eu ver minha amiga que está aqui de frente. Deixa eu colocar aqui a amiguinha para a gente ver. Olha aqui para as meninas. A gente vê que fica bem apoiadinho, ó. Não é? Aí esse é o decote certinho, tá vendo? É bem simples. Isso aqui na sua máquina doméstica, até na sua pretinha. Não tem a pretinha? Alguém tem a máquina pretinha em casa? Não tem? Nela dá para fazer. Do mesmo jeito. Sendo que na pretinha tem uma técnica diferente. Porque na pretinha eu não consigo ter um overlock para fazer um acabamento. Alguém só tem essa pretinha em casa? Alguém aqui, professor, só tem a máquina pretinha. Pronto. Porque eu estou perguntando porque tem gente que só tem ela, tá certo? Pronto, eu vou passar para vocês uma referência de uma máquina boa que dê as duas situações de acabamento. Para quem só tem máquina de costura reta, como essa aqui atrás, mesmo que seja a pretinha, vem cá, só para a gente ver esse acabamento. Olha, professor, eu não tenho máquina de overlock. Eu não tenho máquina de overlock, eu só posso comprar uma doméstica, daquela que está lá na loja vendendo, que é 1.300, 1.400. Eu divido em 10 vezes, aí fica bem legal, tá? Para a gente comprar. Aí nela, o acabamento já é um pouquinho diferente, porque como eu não tenho overlock para ficar assim,
Aí eu já utilizo outra técnica, mas da mesma forma. Dobro em quanto? Em 2. Aí já vai pelo lado Agora eu já vou esquerdo, pelo né? lado de dentro. Tá? Pelo lado de Aqui, dentro. ó. Nem deu pra ver direito, não. Pelo Chega lado cá. Olha. Pelo avesso, né? Nesse caso agora, para o acabamento, eu não vou aplicar desse lado. Eu vou aplicar do lado avesso. Sempre bota a peça assim, ó, para você olhar o posicionamento das costuras. Do jeitinho que está aqui, ó, eu vou dobrar em 2. Venho aqui. E junto em 3. Dobro em 2, estico e costuro em 3. Agora eu estou fazendo na reta. Dobro em 2, estico e costuro em 3. Por quê? Cortar a peça, vocês já vão dominar o corte. É por isso que a gente vai seguir uma coisinha de cada vez. Depois que cortar e fechar, é fácil. Fechar a lateral e fechar o ombro é a coisa mais fácil do mundo. E depois, como é que eu chego num bom acabamento? Observando isso aqui, ó. Porque aqui eu vou costurando, dobrando em 12 e costurando em 3, até lá no final aqui, ó. Sendo que essa dica, para quem não tem máquina de overlock, ela é crucial. Crucial. Nessa parte aqui, eu vou tirar toda a sobrinha, eu vou refilar aqui, cortar. Vou tirar toda essa peça aqui. Aquela tesourinha preta que estava com vocês cortando, alguém está com ela na mão? Aquela pesadinha lá que a gente estava falando na mesa. Isso, tem? Isso. Já pegou aí? Deixa eu cortar com essa aqui, porque com essa aqui eu consigo ser mais ágil com ela. Aqui eu vou tirar toda a sobra. Isso. Por quê? Porque tirando a sobra, vai ficar mais fácil de fazer o próximo passo do acabamento. Vê só, esse lado é o lado certo da blusa, né? Não é isso? Sendo que a costura agora ficou para fora, o que não pode. Aí agora a gente faz assim, ó. Do jeito que tá aqui, irmão, ó. Eu dobro para cima. Francesa, né? Certo? Isso. Aí aqui, ó, eu vou apoiar bem no meio aqui e eu vou costurando. Olha, vou virando para dentro e vou costurando assim, ó. Vou virando para dentro e vou costurando. Aí vejam vocês o acabamento que ela vai ficar tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Então o que foi que eu fiz aqui? Eu escondi a costura dentro do tecido. Aí, ó, para quem não tem máquina de overlock, essa aqui é uma boa sugestão para fazer o acabamento. Tá certo? Isso aqui eu faço no tecido plano perfeitamente. Aí já no crepe, em qualquer outro tecido, eu vou falar o crepe que é o que a gente mais usa. O crepe você pode fazer um acabamento assim que eu vou ensinar para vocês, não com o mesmo tecido, usando viés. Porque viés é bem Eu baratinho, fazia, aí colocava assim pelo lado de dentro, de fora. Aham. Deixar mais assim para fora. Mas também pode deixar o viésinho assim, ó. Porque no caso, Era isso que eu estava pensando em casa. Como Isso. foi que o senhor colocou? quando ela fazia assim com o viés para dentro e ficava com essa costura para fora. É errado? Não. Mas nesse caso, eu estou trabalhando com malha e eu estou vendo a estética da roupa, eu trabalho assim. Tá? Porque aqui eu observo e eu vejo o viés. Então fica bem bacana. Para cada coisa que a gente for fazer, a gente vai dominar sempre as etapas. A etapa do corte, que é fundamental, e depois a etapa da costura. Para a costura, minha gente, tem muita coisa que é um pouquinho complicado, mas tem muita coisa que tira a complicação e entra mais fácil. Os bicos, o bipi, o viés, as partes, as fitas, os torçal, certo? Tudo isso a gente usa para acabamento. Aí, por exemplo, tem gente que consegue fazer tudo, mas professor, eu não tenho uma mira boa na mão para fazer uma costura alinhada. Um pouco de fio, bota o acabamento aqui, bota aqui, bota uma fitinha, faz um lacinho, tá com a blusa chique. Entende? Então, é nessa parte aí que a gente vai andar. Por isso que a gente vai cortar os materiais, tudo que for cortar, a gente vai. Quando partir para a produção, vou dar a cabeça de vocês. Eu quero ver Viu? o pano sem ser desse. Sem ser desse aqui.